さい。 Amém, queridos? Eu quero pegar um gancho naquilo que o pastor falou e compartilhar um texto com vocês que está ali no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. 今日は先ほど先生が言ったメッセージの内容を少し借りさせていただきます。ダニエル書6章を見ていきます。 Eu sei que já veio na sua mente aquela mensagem: ah, essa eu já conheço. 皆さんの頭の中には、このメッセージは知っているぞと来たかもしれませ Mas o ん。 desejo no meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale através da ministração da palavra de Deus mais uma vez ao teu coração. しかし私の願いは聖霊様が皆さんの心に語りかけてくださることです。 Daniel, no capítulo 6, ダニエル書6章。 eu quero falar da importância de cada cristão ser um agente de transformação nesta geração em que nós estamos vivendo. 今日はクリスチャン皆がどれだけこの世で変わった人として生きるべきかを語りま Para す。 que em qualquer tempo, em qualquer lugar que venhamos a estar, venhamos inspirar vidas e impactar vidas em nome de Jesus. どんな場所、どんな世代で生きていたとしても、人々に影響を与える存在であるべきだということを語りま Não す。 somente por um tempo, por uma temporada, né? Às vezes nós vemos aí na mídia muitos artistas gospel falando assim: ah, passei uma temporada gospel. 一時的なものではありません。テレビを見ると、たくさんのゴスペルシンガーたちが、私は一時的なゴスペル期間を過ごしましたとインタビューで話しま Mas す。 agora isso já passou. でもそれは一時的なものでしたと。 Não, queridos, nós somos chamados para viver a Cristo todos os dias. でも違います。私たちはキリストを毎日生きるべきです。 Estarmos com Ele todos os dias, 毎日キリストと共にいること。 com a convicção, a plena certeza de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. 終わりの日までずっと共にいてくださることを信じながらです。 E isso, queridos, é libertador você saber e entender que Cristo se faz presente na tua vida. 私たちの人生にキリストが共にいるっていう真実。 É isso que o pastor acabou de compartilhar dessa mulher. これは私たちの心を解放してくれま Você す。 ter a certeza, a convicção da realidade da presença de Deus com você. 先生が語ったこの女性の聖書箇所、神が共にいるっていう確信に満ちた聖書箇所で A す。 realidade do poder da promessa de Deus que há sobre as nossas vidas. 私たちの人生に与えられた神の真理。 Nós vamos ler todo esse capítulo 6 e eu quero que você já acompanhe atentamente essa leitura, aí nós vamos ser bem rápidos. その真理があなたと共にあります。では、ダニエル書6章を15節から読ん Nós でいき vamos ま ler bem す。 devagar, porque se você já vai se inteirar, se bem que eu creio que você já está bem inteirado desse texto, 私たちはゆっくりこの聖書箇所を読んでいきます。 mas vamos ler de uma forma com que nós venhamos entender todo o contexto do que estava acontecendo. みんなと一緒に理解できるためにゆっくり共に読んでいきましょ Versículo 1, nós vamos ler só em português, tá bom? う。ダニエル書6章の1節からで Nós す。 vamos ler todo o capítulo. 6章丸々読みます。 Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, presidentes, né, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia as janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, esse que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E o rei, tendo ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum interdito, o decreto do rei sancione o que se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida então uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou ao rei com o seu próprio anel, com o dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Versículo 19, pela manhã, ao romper da manhã, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com triste voz, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou então o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, esmigalharam os ossos. Versículo 25, então o rei Dario escreveu aos povos e nações, e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o rei de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28, para terminar. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. では皆さん祈りましょう。 Pai, graças te damos pela tua fidelidade, pelo teu amor. 愛する天父様、あなたの愛、慈しみに感謝します。 Obrigado, meu Pai, pelo privilégio de podermos mais uma vez estarmos celebrando o teu nome. 天の父様、あなたの皆を称えれるこの機会に感謝します。 Obrigado, Deus, por tão preciosa comunhão que nós temos aqui entre irmãos, 兄弟たちと共に交わりを持てることに感謝しま pelas pessoas que す。 nos visitam aqui neste lugar.
今日この教会に訪れた人たちにも感謝し Ó ま Deus, e す。 pela tua poderosa e santa presença em nosso meio. そしてあなたの清い臨在に感謝しま Meu Deus, す。 que mais uma vez, nesse momento em que nós vamos meditar, refletir na tua palavra, 私たちは今からあなたの御言葉を学んでいきま o す。 teu Espírito Santo, meu Pai querido, faça conhecer, Senhor, faça revelar a sua vontade segundo a ministração da tua verdade, Pai. どうかあなたの聖霊様によって私たちがこの御言葉を理解することができます Fala ように。 conosco, meu Pai. どうぞ私たちに話しかけてくだ Queremos さ ouvir a い。 tua voz. あなたの声を聞きた Em い nome で de す。 Jesus nós oramos e agradecemos. イ Amém. エス様の名前によってお祈りいたします。 Glórias a Deus. Amém. Queridos, Daniel, capítulo 6, é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia. 皆さん、このダニエル書6章は聖書の中で最も有名な聖書箇所の一つで É す。 uma das histórias mais queridas da criançada da escola dominical, né? 小さい子供の部屋で教えられる聖書箇所ナンバーワンに Eu 値 acho し que ます。 toda criança conhece a historinha de Daniel ali na cova dos leões. どんな小さな子供でもこのダニエルのお話は一度は聞いていると思います。 Né? E é muito legal porque você pega as Bíblias infantis e você vê Daniel ali usando os leões de travesseiro, de almofada ali na cova dos leões. とても面白いことに子供の聖書を開くとその絵ではダニエルがライオンたちをソファーのようにこうやって使って寝ている姿を見ることができま É uma す。 história que fala da soberania de Deus. この絵から見ることによって私たちは神の偉大さを見ることがで Da きます proteção e do cuidado de Deus. そして神のご加護守りを Com 見ることができ certeza, ます desde aí eu vejo a importância da escola dominical. 私はこの子供たちに教えることの大切さ A を知ってい criançada ます certamente lembra dessa história. 子供たちみんなこのお話を知っているはずです E essa história realmente nos traz lições muito importantes para a nossa vida. そして実際この話は私たちにとても重要なことを教えます É algo que nos traz lições para realmente fortalecer as nossas convicções. 私たちが自分たちの考え方そのものを見直すきっかけを与えてくれま E す ter uma vida de devoção na presença de Deus, fiel, sem concessões. そして神の御前にあって信頼する人生を送るようにこの聖書箇所は促します Mesmo vivendo em um mundo que muitas vezes, na maior parte das vezes, se opõe aos princípios aos quais regem a nossa vida hoje. 私たちが生きているこの世の中は私たちの信じる価値観とは真逆の価値観を持っています Pastor Alex acabou de falar sobre a importância de nós sermos agentes de Deus onde quer que nós venhamos a estar. アレックス先生は今語ってくださったように私たちがどこにいようが神の使徒であるべきだと Ele está ali, de uma forma temporária, trabalhando ali em Sakai, mas viu, se compadeceu de uma vida e se disponibilizou para, de algum modo, trazê-lo a um conhecimento maior de Deus. 先生は堺の方で一時的に奉仕をしているんですけれどもとある若者の人生を見てそして彼を助けたいと思い何かしらの形で神を教えようとしたわけ Não です sabemos o que vai acontecer na vida daquele jovem que foi ajudado, 実際に助けを受けたこの若者の人生に何が起こるのかは分かりません mas sabemos que aquilo que podia se fazer foi feito. しかし私たちのできることは全てやったという E 確 isso 信 é はあ muito ります importante, queridos, nós estamos prontos, sempre prontos para inspirarmos vidas. これはとても大事です他の人に影響を与える準備ができていることが Não 大事 somente です inspirarmos, mas quem sabe impactarmos vidas e gerações. 影響を与えるだけでなく世代を超えて主の皆を伝えることになるかもしれませ Assim ん foi a vida de Daniel. ダニエルの人生はそんな人生です Provavelmente aqui, quando Daniel está passando por esse contexto, por essa situação, Daniel já tem 85 anos de idade. 推定をするならばこの聖書箇所に現れるダニエルは80歳だったと言われてい Daniel ま já す não era um jovem. ダニエルはもう若者ではなかったんで Porém, す quando ele é trazido para a Babilônia, né, ele é sequestrado da sua nação por Nabucodonosor, ele tinha com certeza em torno de 15, 16 anos. しかしダニエルはバビロンに来た時はとても若い青年でした自分の
住んでいた地元からバビロンに誘拐され、そして約15歳ぐらいでバビロンに着いたと推測されま Mas nós す。 vemos em toda a jornada da vida de Daniel しかしダニエルの人生を見ていくときに、 homem que foi firme e constante em toda a sua vida, em sua missão recebida por Deus. 彼がどれだけ神のミッションを忠実に生きてきたかを見ることができます。 Ele havia recebido, queridos, uma promessa velada de Deus para ele, direta para ele. ダニエルは神から直々に自分に対しての予言も与えられていました。 Daniel viveu em lugares e em contextos muito difíceis para ser uma pessoa fiel a Deus. それと同時に神に忠実であり続けるっていうことを成し遂げる難しい環 Quem 境で、 sabe, queridos, dentro daqueles jovens que foram trazidos de Jerusalém, porque não foram somente Daniel, Sadraque e Mesaque, muitos outros jovens foram trazidos também de Jerusalém para a Babilônia. ダニエルは生きていたんです。サドラク、メシャク、アビデネゴだけがバビロンに行ったのではなくて、ダニエルも難しい環境の中で神を信じていたわけ Quem です。 sabe no meio daqueles jovens que vieram de Jerusalém, companheiros de Daniel, também conhecidos de Daniel, né, que serviam ao Deus vivo, quem sabe Daniel olhou para o seu lado e viu muitos companheiros se rendendo às situações e circunstâncias que os acercavam. そのダニエル、報酬として連れてこられたダニエルの隣には、エルサレムから誘拐された他の青年たちもいました。しかしその青年たちはどうなったのでしょう。もしかしたらダニエルの真隣でこの苦しい状況に屈したかもしれません。 Porém, Deus falou diretamente para Daniel: しかし神はダニエルに直接こう言いました。 Daniel, você vai até o fim. ダニエルよ、あなたは最後まで行きなさいと。 Está lá em capítulo 10, versículo 13, Daniel. Daniel, você vai até o fim. ダニエル書10章の10節に書いてあります。 E a Bíblia nos fala assim, nesse mesmo texto, e fala assim: e você descansará, então no final dos dias, e você se levantará para receber a herança que lhe cabe. そしてその聖書箇所では、あなたは最後まで行きなさいと、そしてあなたが受けるに値する褒美はそこで待っているんだと。 É desejo de Deus que você vá até o final. 同じような形で神様はあなたに最後まで行きなさいと言っていま Fala para o す。 teu irmão, vai até o fim. É só para acordar isso aqui. あなたの兄弟にこう言ってください。最後まで行ってくださいと。目を覚ますためです。 Tá? É para acordar. 目 Vai を até 覚 o ましま fim. しょう。最後まで行ってください。 A nossa jornada com Deus não é uma temporada, queridos. 皆さん、この神とのジャーニーは一時的なものではありません。 Nós não estamos passando um tempo crente. 私たちは期間限定の信者として生 Nós き não てはいま estamos せん。 passando pela casa de Deus. 私たちはこの神の家を通り過ぎているわけではないん Nós で somos す。 pessoas que habitam na casa do Senhor. 私たちは神の家に住んでいる人た Pessoas ち que で estão す。 firmadas na rocha que é Cristo. キリストという名の岩にしっかりと立っているもの Nós で somos す。 chamados, queridos, para perseverarmos até o final. そして私たちは最後まで走り抜く任務が与えられている。 Aquele que é salvo persevera até o fim. 救われている者は最後まで走り抜きます。 Aquele que persevera até o fim será salvo. そして最後まで走り切った者は救われます E。assim, そうなんです。 Daniel, em toda a sua jornada, ele se manteve fiel ao Senhor. ダニエルは自分の人生の道でずっと神に忠実であり続けまし Nós た。 aprendemos coisas importantes com a vida deste homem. この男性から私たちは重要なレッスンを受けることができま A す。 primeira coisa que nós vemos, veja comigo no versículo, capítulo 1, logo que ele chega na Babilônia, まず一つ、 versículo 8, e você já sabe, 一章の8節でここでダニエルがバビロンに着いた瞬間を見ることができます。 fala assim que resolveu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse, que lhe permitisse não se contaminar. しかしダニエルは王の支給する食物もブドウ酒も断じて口にしないと決心し、他の食事を取ることができるよう監督官に許可を願い出ました。 Daniel tinha estacas, ele tinha uma estrutura firme no Senhor.
ダニエルがバビロンに着いたとき、すでに彼には神の土台がしっかりとあ Ele りま era し um た。 jovem, mas muito firmado em seus princípios. ダニエルは青年だったんです。しかし神の教えをしっかりと守っていまし Eu た。 acho muito interessante que a Bíblia fala assim nesse versículo que Daniel firmou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. とても興味深いポイントがこの8節にあります。王様から支給されるものに対して断じて口にしないと決 Daniel 心したと。 sabia que a lei mosaica proibia eles de comerem certos alimentos e certas bebidas. ダニエルは知っていました。神から与えられた律法にはこの食物を食べてはいけないっていうことが載ってあったこ E と。 não somente isso, queridos, certamente Daniel estava inteirado que muitos, ou seja, quem sabe toda a alimentação ali da Babilônia era consagrada a ídolos pagãos. そしてダニエルはさらに知っていました。これらの食べ物は偶像にもすでに捧げた食べ物でもあったこと。 Então ele decide no seu coração não se contaminar. それゆえ彼は決心するんです。絶対に口に Ou しない seja, と o que。nós logo aprendemos, queridos, que Daniel ele tinha uma vida consagrada a Deus. ここから見て分かること、それはダニエルは神に人生を捧げていたことです。 Santificada ao Senhor, separada por Deus para uma missão. 神に自分の人生をしっかりと選別していて任務遂行するために生きていた。 E isso é muito interessante quando você entende que ele está num país no contexto da Babilônia. ダニエルはこの瞬間、ダニエル自身、バビロンの文化の中で生きていたということを知っていただきたい。 Ser um jovem, 青年だったんです。 né? E ele chega ali e ele decide então se preservar. しかしこの青年はそんな最悪な状況の中で断じて口にしないと Mas 決心す pense るんで no, す。 no que está acontecendo. Daniel havia sido sequestrado da sua nação. よくよく考えてみてください。ダニエルは自分の地元から誘拐されたんです。 Separado dos seus pais. 自分たちの両親から Ele 離れ estava 離れになった。 distante do lugar da adoração ao seu Deus. そして自分の神を礼拝する聖なる場所から Estava num 離れてしまった lugar んです。 promíscuo e pagão. そして今はとても悪で満ちた最悪の環 Ele 境 não にい tinha たん uma です。 expectativa de voltar rapidamente para a sua nação, para o seio da sua família. ダニエルには自分の地元になるべく早く戻らないとっていう願いすら与えられなかったんで Mas す。 mesmo assim, Daniel é uma pessoa que está estabelecido em seus princípios. しかしそれでもダニエルは信じているものを崩しませんで Ele した se。consagra ao Senhor. 神に自分を選別しました。 Ele não se mistura. 彼はその世の中の価値観に染まらなかったんです。 Mudaram até mesmo o nome dele ali na Babilônia. バビロンでダニエルの名前は変えられました。 Chamaram ele de Belteshazzar. ベルテアサザルと言われました。 Hoje eu não vou falar Nabucodonosor, né, Tiago? アウト、アウト。 Mudaram o nome dele. 名前すら変えられたんで Mas す。 não puderam mudar a identidade daquele jovem. しかしこの青年のアイデンティティは変えることができません Ele でした。 estava ali na Babilônia, バビロンにいたんです。 mas ele continuava sendo servo do Deus Altíssimo. でもそんな場所でも偉大なる神のしもべとして生きたんで O す。 nome de Daniel significa o Senhor é o meu juiz. ダニエルっていう名前の意味は主が私の裁判官であるっていう意 Daniel 味です。 sabia quem ele era e qual era a sua missão. Isso é muito importante. ダニエルは自分が誰であるのか、そして自分のミッションは何なのかを知っていました。 Daniel passou por 4 reinados. ダニエルは4世代ものの王様の統治の手伝いをしま Mas した。 quem governava a sua vida era o próprio Deus. しかしダニエルの人生を支配していたの É は muito 神ご importante 自 que 身 nós で venhamos す。 entender, queridos, a nossa identidade. 私たちが自分たちのアイデンティティを知ることは大事です。 1 Pedro 2,9 fala o quê? 第一ペテロ2章の9節では何て書いてありま Mas すか？ vós sois geração eleita, あなた方は選ばれた民です nação と。 santa, 聖なる民ですと。 sacerdócio real,
選ばれた祭司、 povo de propriedade exclusiva de Deus, 神から選ばれた特別な民であると、 para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 暗闇から素晴らしい光に導いてくださった神から使命を受けた Jesus, no Sermão da Montanha, fala assim: vocês são sal da terra, 山頂の教えでイエス・キリストはあなた方はこの世の塩であると言い vocês ます。 são a luz deste mundo. この世の光であると明言しま O mundo す。 está em crise. この世は最悪の状況にあり Existem ます。 conflitos para lá e para cá. こっちを見てもあっちを見てもリスクだらけで E す。 na verdade, os conflitos que nós vemos com os nossos olhos 私たち自身、目で見てもさまざまなリスクを見ることがで é き nada ま mais, す。 nada menos do que o reflexo do conflito que está dentro do coração do homem. しかしそれと同じような形で人間の心にもたくさん悪いものがありま E a す。 esperança, queridos, para este mundo この世に希望はありますか？ é a igreja do Senhor Jesus. あるとしたらキリストの教会だけです。 Uma igreja santa, consagrada, santificada a Ele. キリストに対して選別された神に働く教会が希望なんです。 Você é a igreja do Senhor Jesus. Somos a igreja do Senhor. あなたがイエス・キリストの教会なんです。 Temos a nossa missão. 私たちには私たちのミッションがありま Temos す。 uma identidade em Cristo. キリストにあって私たちはアイデンティティ Cristo があ é り o ま cabeça す。 dessa igreja. キリストはこの教会の頭です。 E nada, as influências desse mundo, elas não podem tirar essa identidade de nós. それゆえこの世の価値観は私たちのアイデンティティを取ることはできませ Ele ん。 não se contaminou. ダニエルは決して口にしなかっ Isso た nos と。 faz entender, queridos, nós não temos desculpas para falar mais. Olha a situação, né? Eu vivia num ambiente muito promíscuo e acabei me envolvendo. ダニエルを見てわかることはもう一つあります。環境を言い訳にできないということです。私の環境悪かった。だから悪に染まってしまった。それは言い訳です。 Ah, mas é que em volta da minha volta estavam os escarnecedores. 私の周りにはもう悪人しかいなかったから仕方ないじゃないかと。 No meu caminho, tantas oportunidades para o pecado. 私が歩んできた道の中では罪の誘惑が多すぎたんだと。 Mas diante de nós está a lei do Senhor. しかし私たちの目の前には神の律法があります E a。Bíblia nos diz lá no Salmos 1. 聖書詩編の一章ではこう書いてあります。 Ei, que você que é filho de Deus, não ande segundo o conselho dos ímpios. 神の子であるあなたは悪人の言葉に頼ってはいけないんだ Não と。 se detenha no caminho do pecado. そして罪の道を歩くなと E。não esteja sentado na roda dos escarnecedores. 悪人たちの輪の中にいるなと。 Antes medita na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. まず第一に神の御言葉を朝も昼も夜も思い出しなさい。 Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. まず神の御言葉を優先してください。 Queridos, que coisa poderosa. これはなんと力強い御言葉でしょう。 Você chegar a um nível onde você tem prazer na lei do Senhor. あなたが神の御言葉を心から優先し始めるレベルに達するとき、 Saber que tudo aquilo que Deus propõe a você é muito bom. これは素晴らしいことです。神が与えるすべてのことは良いことだと理解し Quando ます。 você entende que a palavra lhe propõe somente aquilo que é bom, que é perfeito e agradável. 御言葉が自分にとっていいものであると理解するとき、 Quando a ficha cai, 私たちが我に返るとき、 obedecer a Deus se torna fácil. 神に従うことは簡単になるんです。 Não se torna pesado. 重荷には決してなり Você ませ entende ん。 que obedecer a Deus é a escolha pelo melhor. 神に従うことは最善の選択であることを理解します Você。entende que até mesmo o não de Deus é muito bom. さらに神のノーですら私たちにとっていいことであ Hoje eu るこ estava とを falando na 理解 igreja し de ま Bexiga す que。antigamente nós tínhamos aquelas caixas de promessa, né? Caixinha de promessa. 滋賀県の教会でとある思い出話をしました。約束の箱っていうものを昔は持っ E ていたんで aquilo lá era す。 uma bênção, né? あの箱は素晴らしかった Só です。 tinha coisa boa. あの箱の中にはもあういいものしかなかったわけで E す eu。não tenho nada contra, queridos. 別にこの箱に反 É 対 tão している bom わけ você じゃあ ver りま coisa せん。 boa, promessa boa, né? Da palavra de Deus. 約束の箱っていうものを開いていいものばかり入っていると Mas é 嬉しいじゃない importante ですか。 sabermos que toda palavra
ela é muito boa. しかしそれと同じように神の御言葉 Ela é すべてが lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. いいものであるんです。私の道を照らす光なんです。 Daniel entendia isso. ダニエルはそれを 100% 理解し Então て ele いたんで sabia す que o。melhor de Deus era melhor do que o melhor dele. それゆえダニエルのいいものよりもさらに神の御言葉は良いんだと彼は理解していました。 Então Daniel ele tinha no seu coração, eu quero é Deus. ダニエルはそれゆえ私は神が欲しいと。 Quem sabe ele já cantava aquele louvor da comunidade de Nilópolis ali, eu quero é Deus. もしかしたらこの伝統的な賛美はダニエルから始まったのかもしれません。 Né? 神が欲しいんだと。 Uma diversidade de ídolos, さまざまな偶像がある世の中で cultos pagãos, idólatras. 悪で満ちた儀式が行われる世界で E Daniel ali, eu quero é Deus. ダニエルたった一人私は主を欲しがっているんだと Ele 歌 não って se るんです。 contaminou, ele sabia quem ele era. 彼は悪に染まらなかったんです。自分が誰であるのかを知っ Ele ていまし sabia た。 quem era o seu Deus. 彼は自分の神が誰である Ele のかを知っ sabia てい qual era a た。 sua missão. 自分の任務を知っていた。 Então nós não barganhamos os nossos valores, queridos. それゆえ私たちも自分たちの価値観を曲げません。 O pastor estava ligado. Opa, estou vendo rapaz ali meio com uma aparência de dificuldade. 先生はとても目を見張っていました。あの若者とても苦しんでそうだなと。 E logo se apresentou como um canal para que ele pudesse encontrar escape, caminho ou palavras que pudessem abençoar a sua vida. 気づくや否や彼を助けるための神の楽器として働き始めたんで Daniel não す。 se contaminou. ダニエルは決し Vamos て voltar ali 染 no まらなか capítulo ったん 6, です。 versículo 3. では6章に戻っていきましょ Fala assim, então mesmo Daniel se distinguiu. Gente, esse ar está estourando pipoca, hein? Ah, う。ポップコーンが出来上がるぐらい熱いですね。 hoje eu e o Thiago quase fomos cozidos ali também, né, Thiago? 滋賀県でも同じような状況でした。 É que o ar vem direto aqui para nossa cara assim. ダイレクトに暖房が当たるわけですね。 E queridos, isso faz um mal para a pele. この暖房は Brincadeira, não 肌 vamos に悪 perder 影 o 響で foco, す。 queridos. 皆さん集中を切らさないでください。 Daniel está na cova, está ali. A cova dos leões está perto dele. Vamos voltar à história aqui. さあダニエルの話に戻っていきましょう皆さん。 Versículo 3, a Bíblia nos diz assim, amados. 3節を見ていきましょう。 Daniel havia sido constituído como um dos 3 presidentes ali no governo de Dario. ダニエルには優れた能力があり、他の大臣や、州知事よりも有能であることが誰の目にも明らかになりました。 Eu vou ler aqui em português. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. Amém? Outra coisa que nós vemos ali, que Daniel se distinguiu daqueles homens. 私たちがこの聖書箇所から見てわかること、それはダニエルはこのバビロンの人たちよりもずば抜けていたことです。 Nós vemos que Daniel, ele tinha uma sabedoria sim, ダニエルには明らかに知恵があったんです。 mas é muito interessante que você vê Daniel em todo o tempo dizendo que aquela sabedoria que ele tinha não era um mérito seu. しかしどんな時でもどんなオケージョンでもダニエルははっきりと言います。この知恵は私のものではないと。 Havia sobre Daniel um espírito excelente. ダニエルには優れた霊が存在していたん No です。 capítulo 4, Nabucodonosor fala que havia sobre Daniel o espírito dos deuses santos. このダニエル書4章でネブカドネザルははっきりとダニエルには聖なる神の霊があると言ってい No ます。 capítulo 5, do mesmo modo, é falado que sobre Daniel estava o espírito dos deuses santos. Capítulo 5. はい、ダニエル書の5章でははっきりと聖なる神の霊がダニエルにあると再び言っています。 E aqui a Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente. そしてさらにここではダニエルには素晴らしい霊が宿っていたと書い O てありま apóstolo す。 Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 6, queridos, que hoje, para nós que somos cristãos, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. 第一コリント3章、そして6章でパウロはこう言います。クリスチャンになった私たちは
神が住む宮であるんだと。 Daniel estava ali na Babilônia, ダニエルはバビロンにいました。 mas era governado e dirigido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. しかし神の聖なる霊によって導き助けられていたんです。 E esse Espírito hoje, queridos, ele habita em nós. その同じ霊が私たちにいるんです。 E eu paro e penso, querido, o quanto muitas vezes nós desperdiçamos desse privilégio. 私はふと自分に立ち返って考えます。この素晴らしい事実をどれだけ味わっているか Existe と。 livro chamado Espírito Santo, o Deus esquecido. とある本のタイトルはこう綴っています。忘れられた神聖霊様。 Nós esquecemos desta realidade, この事実を私たちは忘れがちです。 de que o próprio Deus, o Deus Espírito Santo, hoje habita em nós. 聖霊、神本人が内側で住んでいる事実を忘れてしまっているんです。 Paulo trata lá em Gálatas, ele fala assim, querido, se é que nós vivemos no Espírito, se é que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, o Espírito habita em nós, andemos também segundo o Espírito Santo. ガラテヤ書ではまたこう書いてあります。私たちのうちに聖霊様が宿っているのであれば、聖霊様が導くがままに生きようではないかと。 E Jesus fala assim que o Espírito Santo iria nos guiar em toda a verdade. イエス・キリスト本人も言いました。聖霊様がすべての真理に私たちを導くと。 Nós precisamos deixar o Espírito Santo controlar e dirigir as nossas vidas, queridos. だからこそ聖霊様に私たちを導いてもらわないといけないんです。 Aproveite-se dessa oportunidade. このチャンスをぜひ無駄にしないでください。 Paulo ele fala assim: encham-se do Espírito Santo. パウロははっきりと言います。聖霊様によって満たされなさいと。 Encham-se do Espírito Santo. 聖霊様によって満たされなさい。これは命令なんです Porque é uma necessidade. なぜ命令か、必要だからです。 Pare e pense, o apóstolo Paulo ele entendia e via, né, e ordena que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Será que nós não precisamos? 皆さん考えてみてください。あの使徒パウロですら聖霊様が必要であると知っていたのであれば、なおさら私たち必要だとは思いませんか？ E estar cheio do Espírito Santo, queridos, não é nem tanto você ter mais do Espírito Santo em você, mas é o quanto você se rende ao Espírito Santo dentro de você próprio. この聖霊様によって満たされるっていうのは、聖霊様が足りないからもっと欲しいではなくて、どれだけ聖霊様の心にひれ伏すかが満たされるかどうかな O んで Espírito す。 Santo vai te capacitar a combater o bom combate. この聖霊様があなたに戦う力を与えま Vai す。 te capacitar a vencer o pecado que tão perto assedia a tua alma, o teu coração. あなたの魂、心の近くにある罪に勝利する力を与える Vai ん te です。 ajudar a vencer a batalha da carne na sua alma. 肉なる戦いにも勝てるように力をくださ Vai います。 promover na sua vida o fruto do Espírito. そしてあなたの人生に霊の実りを咲かせます。 Seremos cristãos, com certeza, melhores a cada dia. それによって私たちは良いクリスチャンにさらに近づくんです。 Teremos mais amor, もっと愛を持つようになりま Alegria す。喜びます。 paz, 平安を感じます。 longanimidade, 忍耐を持ちます。 benignidade, 寛容になります。そして良いことを願いま Fé す。信仰を持ち始めます。さらに、 mansidão 寛容か。寛容になります。 e domínio próprio. 最後には自己自制です。 Uma vida assim é uma vida que inspira onde quer que ela vai estar. このような人生を送っている人は必ず影響を与えま Quem す。 não quer estar perto de uma pessoa assim? このような人の近くにいたくない人はいないはずです。 Ter um marido desse jeito é uma bênção, né? このようなキャラクターの旦那さんがいたら、なんて Ter uma 嬉しいこ esposa とで desse しょう。 jeito é uma bênção. こんな性格の奥さんがいたら嬉しいじゃないで Ter すか。 irmãos desse jeito na igreja é uma こ bênção. んなキャラクターの友達がいたら嬉しいじゃないですか。 Estamos nesse processo. 私たちはそれになるように Precisamos プロセスをとっています。聖霊様がさら É に Ele 必 que 要なん promove です。 isso nas nossas vidas, queridos. 聖霊様がそれを私たちに与えるんです É。processo. でもそれはプロセスなんで Ontem す。 nós começamos um processo com os homens. 昨日私たちは男性たちととある Eu sei プロ que セ eles スを estão com 始 as めま pernas した。 moídas hoje. 今日足は本当に筋 Mas 肉 é 痛 só o です。 início do processo. でもプロセスは始まったばかりです。
Irmã, se o marido de vocês ficar muito bombadinho, vocês me avisam, viu? Nós vamos diminuir um pouco o ritmo. これから女性の皆さん、もしも旦那さんがムキムキになったらちょっとトレーニングの量を下げるんで、 Né? Se 言って ele いただ ficar ければ muito cheio de fé, também você me avisa. もしも信仰でいっぱいになったら Nós ぜひ vamos 報告してくだ aumentar a さ medida. い。さらにもっとトレーニングを費やします。 Ah? Um processo, estamos no processo, 私たちはプロセスの中にいるんです。 onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando através da palavra e nos tornando pessoas melhores, pessoas com o caráter de Cristo. 神の霊が私たちの中で働いていて、キリストと似たものになるように促しているんです。 Havia em Daniel um espírito excelente. ダニエルには優れた Daniel não 霊がありました desprezava。dessa oportunidade. ダニエルはこの機会を無駄にしなか Amados, ったんで o す。 Espírito Santo de Deus derrama sobre a sua igreja dons espirituais. 皆さん、聖霊様は教会に霊の賜物を与えてくれま Paulo す。 fala assim: busque com zelo os melhores dons. それゆえパウロはさあ心を尽くして賜物を求めようと言う Mas んで muitas す。 vezes nós vemos muitos crentes falando assim: assim tá bom. でもたくさんのクリスチャンたちはでもこの状況でもいいやと。 Já estamos indo na igreja, né? もう教会に行ってるじゃないかと。 Ah, estou certo da minha salvação. もう救われているし。 Mas a Bíblia nos diz, queridos, que a igreja primitiva ela estava cheia do Espírito Santo. しかし聖書でははっきりと初代教会は聖霊様によって満たされていたと書い Elas てありま estavam す。 cheias do poder do céu. 天から来る力によって満たされてい E たんです。 dali, então, elas saíram para ser testemunhas, onde quer que elas viessem a estar. そこからその教会の人たちは出て行って証しをしていったんです。 Em Jerusalém, エルサレムに、 Samaria, サマリアに、 confins da terra, 地の果てまで、 em toda a Judéia. Estava pulando a Judéia. ユダヤ全土ですね。 Capacitados pelo Espírito Santo. 聖霊様によって力を与えられたんで Nós す。 precisamos desse poder. この力が私たちには必要です。 Está disponível a nós. 私たちの目の前にもすでにありま É す。 interessante que quando Paulo ele fala assim da batalha espiritual lá em Efésios capítulo 6, エペソの6章でパウロは霊の戦いについて書いてくれ Paulo ま fala す assim: fortalecei-vos em Deus e no seu poder. 神にあって神の力にあって強められなさいと言います。 Era uma necessidade. それは必要不可 O 欠だっ diabo た está んです。 lutando contra a tua vida 悪魔はあなたの人生を壊そうとしてる para んです。 matar, roubar e destruir. なんなら殺そうと、そして壊して、そして奪おうとするわけで Mas す。 Paulo ele fala assim: estejam fortalecidos em Deus e na força do teu poder. しかしパウロははっきりと神にあって神の力によって強められなさいと断言 Porque します você。vai vencer desse modo as astutas ciladas do diabo. そのような形であなたは悪魔の罠を打ち壊すことができま Porque す。 você estando fortalecido no poder de Deus, do Espírito Santo, você vai vencer o dia mal. 聖霊様の力によって満たされているならば悪い日が来ても勝利できるんです。 E Paulo ele fala assim que ele precisava desse poder, queridos, para pregar a palavra de Deus. パウロははっきりと神の御言葉を伝えるためにこの力が必要なんだと Nós 言ってるんです。 precisamos. だから私たちも必要なんです。 Queridos, nós somos responsáveis para fazer a palavra chegar no ouvido das pessoas. 皆さん、他人の耳に神の御言葉を届ける責任は私たちにあります。 Mas do ouvido ao coração é só o Espírito Santo, し querido. かし、耳から心に下っていくこのプロセスは聖霊様にしかできないんで Então nós す。 precisamos do Espírito de Deus. それゆえ聖霊様が必要なんで Nós す。 precisamos da inspiração do Espírito de Deus. 私たちは聖霊様のこの導きが必 Da 要なんです ousadia do Espírito de Deus na 聖 nossa 霊の vida. 力が満ちていないとダメなんで Daniel, ele す。 tinha esse espírito excelente. その優れた霊がダニエルにあったわ Versículo けで 4, す。 queridos. 4節を見ていきましょ A Bíblia nos fala assim: então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro algum, nem culpa. う。そのため他の大臣や州知事は激しく嫉妬し、ダニエルの行政に落ち度はないかと探り、王に訴える口実を見つけようとしましたが、何一つ批判できる点を見つけることができませんでした。 Queridos, o Império Babilônico, né, era a simbologia de tudo que se opunha a Deus na época. 皆さん、このバビロン王国っていうのは当時神の象徴でもあったわけです。 Era um ambiente que prevalecia o orgulho humano, a corrupção.
でもその王国の中には神々が存在し A ていて、 idolatria, a promiscuidade. 偶像礼拝、悪、罪、さまざまなものがありました。 E a verdade é, queridos, que o Império Medo-Persa não era tão diferente. しかしこのバビロン王国の次のペルシャ王国はバビロンとあんまり Se, 変わらなかったん se です não ね。 veja, a cúpula da política daquele reino estava contaminada. この聖書箇所から分かる Era 通り、 corrupta. この王国のリーダーたちは悪人だったんです。 A corrupção se multiplicava, se espalhava por mais diversas áreas da sociedade. この王国には汚職っていうものが広がっていたんです。 Porém, ainda assim, Daniel se manteve íntegro. でもこんな悪い王国の中でもダニエルは誠実であったんで Ele す。 fazia e vivia o que era correto. ダニエルは正しいことを生きて行っていたんです。 Hoje nós vivemos em um mundo de trevas, um mundo caído, 落ちて暗闇に満ちた世の中で生きています。 onde o certo, entre aspas, se tornou relativo. 私たちの現状は正しいことが悪いことになっています。 Relativizaram a verdade em も muitos はや lugares. 真実がひね曲げられたんです。 O que é bem se tornou relativo para muitos. とても良いことがたくさんの人にとっては悪いことのようにも見えてきてるんです。 Daniel viveu numa sociedade assim. そんな同じ状況でダニエルは生きていたんです。 Porém, ele não barganhou seus valores. しかしダニエルは自分の価値観を曲げませんで Ele し se た。 manteve íntegro. 神に誠実であり続けま Queridos, した e。essa é a marca, né, inegociável da vida de um cristão. クリスチャンの人生の特徴はこれなんです。 Nós devemos parar e entender, queridos, a vida do crente é uma vida de integridade e boa reputação. 私たちは一旦立ち止まって思い返すべきなんです。クリスチャンの人生っていうのは良い見本になっているはずなんです。 Não interessa se está todo mundo fazendo o que é errado. みんなが悪いことをしているかなんて関係ない。 Somos chamados a fazer aquilo que é certo. 正しいことをするように導きられてるんです。 Não interessa se todo mundo deixa de fazer o bem. みんなが良いことをしないからなんて関係ない。 Nós somos chamados para fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica ao Senhor. それでも良いことを神に喜ばれることをするように導きられてるんです。 Essa é a vida do cristão. これがクリスチャンの人生な O んです。 cristão não paga propina. クリスチャンは何かしらお金で汚職はしません。 Não fica forçando situações para dar um jeitinho. あるいはシチュエーションを何かしらこうねじ曲げて隠そうともしま O せん。 cristão não se usa de mentirinhas para o bem. 良いことをするために嘘を用いようとするのはクリスチャンではありません。 Não existem meias verdades, queridos. まあまあな真実は存在しません。 Atrás de uma meia verdade se esconde uma grande mentira. まあまあな真実の後ろに大きな嘘が隠れてい A ます。 corrupção, queridos, ela chega de forma sorrateira na nossa vida. 皆さん、汚職っていうのは私たちの人生の中に潜んでゆっくりと近づいてきま Muitas す。 vezes pela influência do meio em que nós estamos vivendo. それは私たちが生きている環境によって来るかもしれません。 Mas o cristão, ele não é governado pelas circunstâncias e pelas pessoas que o rodeiam. しかしクリスチャンは状況あるいは周りにいる人間によって支配はされませ Existe ん。 governo na alma e no coração do crente, 心魂の中にはとある王国が存在しま que é a す。 palavra de Deus. その王国は神の御言葉で A す。 Bíblia nos fala lá no Salmo 119, 130, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 11, aliás. Salmo 119, 11. 詩編119章の Versículo 11. 11節でははっきりと私はあなたに罪を犯さないために御言葉を心に収めたと Existe 言 um っていま governo, す。 existe uma cerne. 王国が存在するんです。 É a palavra de Deus. その王国は神の御言葉なんで É a す。 verdade de Deus. 神の真理なんです。 Daniel era assim. ダニエルはそれを生きていまし Ele era た。 governado pelos princípios de Deus em sua vida. 神の教えによって彼は支配されてい A たんです。 corrupção, a promiscuidade, o mal não poderiam contaminar aquele homem. 汚職や罪、悪い環境はダニエルを汚すことはできませんでした。 E eu acho muito interessante ali em Atos 6, quando vão separar diáconos para trabalhar na casa de Deus.
使徒6章を見ると私はとても興味深いことを見ることができます。 E ali os apóstolos eles falam assim: vamos procurar entre nós homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, né? E homens de boa reputação. 使徒たちは教会のために執事たちを選ぼうとしたわけなんですけれども、教会の中で信仰を持ってて神を信じて、そして良い見本になっている人たちを選ぼうと使徒たちは言います。 Cheios de poder, 力で満ちている人たちを、 de boa reputação. 良い見本になる人 É たちですね。 interessante, queridos, que você olha isso aí deveria ser o básico para todo mundo. でも興味深いことに、この基準っていうのはみんなに適用する基準 Esse é な o んです。 padrão para a vida do crente. この基準はクリスチャンみんなに与えられていま Você す。 será uma pessoa cheia do Espírito Santo, 聖霊で満たされている、 cheio de poder, 力で満たさ de れている、 sabedoria 知恵で満たされ de る fé、 信仰がいっ de ぱい amor、 愛でいっぱい、 e de boa reputação. そしていい見本になっているかどう Mas か。 eles tiveram que procurar no meio daquele grupo da comunidade dos cristãos. しかしこの弟子たちはあの教会の中でわざわざ探さないといけな O かっ que たん nos で revela uma す。 verdade. これは一体どういうことでしょ uma う realidade。 これは現実なんです。 Às vezes até no meio cristão. 教会クリスチャンの間の中でも Nós vamos ter que procurar pessoas 私たちは正しい人たちを見つけないといけないかも。 íntegras, que não barganhem os seus valores. 自分の価値観を曲げない人たちを探さないといけ Seja ない。 você essa inspiração no meio da comunidade que você vive. その人にぜひなってください。 Daniel era. ダニエルはそうでした。 Né? No meio da geração em que ele viveu, por toda a sua vida, ele foi até o final. 彼が生きたあの世代の中で最後まで走りました。 Integridade. 最後までです。 Não barganhe seus valores. 皆さん、決して価値観を曲げないでくだ Faça さい aquilo。que é certo. 正しいことを行ってくだ Não さ dê い。 brechas para o inimigo. 悪魔に何かチャンスを与えないでくだ Não さ dê い。 brechas para o inimigo. 悪魔にチャンスを与えないで。 Não deis lugar para o diabo. 悪魔に居場所を与えないでください。 Esteja firme nas promessas de Deus, nas suas verdades. 神の約束にしっかりと立ってくだ Permaneça さい。 íntegro ainda que vivendo no meio da Babilônia ou do império contrário aos princípios de Deus. バビロンだろうが、最悪の世の中だろうが、しっかりと立って諦めないでくださ O い。 texto que nós lemos fala assim que os presidentes que estavam ali com Daniel, os prefeitos que estavam ali com Daniel, ficaram com inveja de Daniel. この4節では、他の大臣や州知事たちは激しく嫉妬しと書いてあります。 E ali, queridos, eles procuram alguma coisa para incriminar a Daniel diante do rei. ここからこの大臣たちはダニエルを罪あるものとして王様に提供するためにいろいろと模索し始めま Então eles す。 mancomunam contra Daniel, eles fazem um planejamento contra Daniel e falam assim: olha, é o seguinte, vamos criar uma lei que nenhuma pessoa pode fazer pedido para qualquer outra pessoa ou algum outro Deus, a não ser que não seja para o rei. この大臣たちは集まって計画します。さあ、このダニエルを貶める専用の法律を作ろうと、そして王様に突きつけてやろうと。 E é muito interessante, queridos, que eles chegam até o rei e falam assim: ó, rei, é o seguinte, vamos criar um interdito, um edito, né, aqui. E é o seguinte, por 30 dias ninguém pode fazer pedido para nenhuma outra pessoa ou qualquer outro Deus. この大臣たちは王様の方に行ってこう言います。王様、とある法令を作りましょう。30日間、誰も他の神を礼拝してはいけない、祈ってもいけないという法令を作りましょうと。 Aqueles homens estavam cheios de inveja. この大臣たち、この男たちは Eles, 嫉妬で満たされてい eles ました。 chegaram mentindo para o rei Dario. このダリオス王に嘘を持って近づいたんで Eles す。 chegaram e falaram assim: ó, todos os presidentes concordam. この人たちははっきりと全ての大臣は納得してますよと言ったんで Mas す。 Daniel não concordava com aquilo ali. でもよくよく見たらダニエルは全く納得していないんですね。 Então eles apresentaram esse projeto de lei para o rei Dario. このような嘘で満たされた法令をダリオス王に紹介しま E す。 Dario ele pensou: caramba, por 30 dias eu vou ser Deus. ダリオス王はこう考えました。30日間私は神になれると。 Todo mundo vai ter que fazer pedido para mim. 願い事全部私が受け持つんかと。 Aí meio que subiu na cabeça daquele rei, né?
そして彼はとてもハッピーになったわけ Você で já す。 imaginou? Por 30 dias, ninguém aqui, né, em Hirakato pode fazer pedido para qualquer outra pessoa, né, ou Deus, se não for para o pastor. 考えてみてください。枚方市民30日間他の誰にも頼ってはいけない、祈りは全部牧師に捧げろっていう法令が出たとしたら、 Dario meio que estufou e falou: caramba, você 30 dias, você é o cara, você é o tal aqui nessa nação. ダリオス王はもう胸が高鳴ったわけですね。30日間私は神ゴッドになれると。 Vocês assistiram aquele filme Todo Poderoso do Jim Carrey? É Jim Carrey, né? ジム・キャリーの映画を見たことがありますか？ Que por um período de tempo deixaram ele como Deus. 一定期間彼は神として働き始めるわけですね。 Você já parou para pensar se acontece um negócio desse? 考えたことありますか？これが実際もしも起こったら、 Acho que isso aqui é legal. わこれ欲しいな、 Ah, eu gosto disso. あれ好きだな。 Imaginou? O mundo já teria acabado, né? もしもそれが起こるならば世の中終わってます。 Graças a Deus, nosso Deus é Deus. 感謝なことに神はたった一人だ Mas けで Dario す ele。foi convencido pelos outros presidentes. しかしこのダリオス王は他の大臣によって Então criaram essa lei, 納得させられたんです。 aprovaram essa lei. 法令を作り、そして認めてしまったんです。 E Daniel então ficara impedido de orar, senão ele seria jogado na cova dos leões. ダニエルはその瞬間、もしも祈ってしまったら、獅子がたくさんいるホラー穴に投げられる状 Mas 況 a に。 Bíblia nos diz, queridos, Itatte no shimatta versículoん 10 です。 que nós lemos, しかし、この10節で、とある衝撃的事実を見ることができます。 que Daniel ele continuava a orar a Deus. ダニエルはそれでも神に祈りを捧げたんで Lá do す。 seu quarto, ele abria sua janela em direção a Jerusalém, se colocava 3 vezes por dia em oração a Deus. ダニエルは毎回自分の部屋の窓を開け、そしてエルサレムに向かって毎日3度も神に祈りを捧げます。 Os inimigos invejaram Daniel, eles mentiram contra Daniel, espiaram Daniel. このダニエルの敵たちはダニエルに嫉妬し、そしてダニエルに対して法令を作り、そしてさらにダニエルを監視しました。 E criaram uma lei que Daniel não podia orar. 極めつきはダニエルが祈ってはならないっていうルールすら作ったんです。 Porém, Daniel continuou a orar. でもダニエルはそれでも祈ったんで E す a。Bíblia diz que ele continuou a orar como ele fazia todos os dias. ダニエルは毎日やってたことをそのまま続けただけなんです。 Daniel sabia e entendia o valor da oração. ダニエルは祈りの大切さを分かっていたんです。 Ele entendia o privilégio e a oportunidade de orar a Deus. 神に祈れるこの素晴らしさを理解していたん Ele です。 entendia a necessidade de orar para Deus. 神に祈りを捧げる必要性を理 Coisa 解 que して tem いた se んです。 perdido no meio cristão. でもクリスチャンの世界でそれが失われつつありませんか？ Para e pensa, querido, Jesus orava. 皆さん考えてください。イエス・キリストですら祈ってたんで Os す。 discípulos oravam. 弟子たちですら祈ってたんで Os す。 apóstolos oravam. 人たちも祈っていたわけです A。igreja primitiva orava. 初代教会は祈ってまし E た。 por que a igreja nos dias de hoje pensa que dá para viver sem oração? ではなぜ今の教会の人々は祈りなしで生きようとしているのか？ Nós precisamos entender o privilégio e a oportunidade que é orarmos para Deus. 神に祈りを捧げれるこの素晴らしさを理解しないといけない Quando。Paulo fala assim, orai sem cessar, パウロが絶えず祈りなさいというとき、 ele está falando, queridos, que em qualquer lugar, em todo tempo que você orar, どんな場所でもどんな時でも祈るときに Deus está atento para te ouvir. 神はしっかりと聞いてくださっていると断言している Deus ん não です。 despreza um coração contrito e quebrantado na presença dele. 神の御前にあってへりくだった心を神は拒絶しないんで Não す。 vai dar dempa. Não Mo- vai dar fora de área. 電波がないなんてありえないんです。 Deus está pronto para te ouvir. 神はあなたの祈りを聞いてます。 Talvez ele não responda, queridos, na sua hora e da sua forma. あなたの方法であなたの時間に返事は来ないかもしれませんが、 Mas você saiba que ele vai te responder. しかし必ず彼は
答えてくれます。必ずです。 Daniel sabia disso. ダニエルはそれをよく分かっていたんです。 Daniel sabia que Deus não estava ocupado demais para ouvi-lo. ダニエルは神は私の祈りを聞けないほど忙しい状況には Então な ele いということを clama ao 知ってい Senhor, たんです。 continua orando ao Senhor. それゆえ神に祈り続けて叫び続けていたんで Queridos, す。 quando nós oramos a Deus, nós encontramos refúgio e fortaleza nele. 神に祈るとき私たちは酒どころを見つけま Nós す。 somos renovados e fortalecidos pelo Senhor. それによって私たちは癒され立ち上がることができます。 Queridos, nós vemos isso na vida dos apóstolos, このような状況を弟子たちの人生に見ることができま na vida す。 dos profetas, 預言者たちの人 na 生 vida に de も Jesus, イエス・キリストの人生にも o valor da oração. 祈りの価値観を理解した人々です。 Nós podemos orar em todo tempo, 私たちもどんな場所でも祈ることができま mas す。 principalmente, queridos, nos momentos de adversidade. 特に苦しい時には Clame a Deus, 叫んでくだ olhe さ para い。 Deus, 神に祈ってくださ siga o い。 exemplo de Daniel. ダニエルの見本を真似してく Tenha だ uma さい。 disciplina de oração. 祈るっていうその習慣をつけてみてください。 Versículo 22, amados. 22節を見ましょ Vamos andar. う。進んでいきます。 Eu falei, vamos andar, os irmãos já ficaram meio assustados. Calma. É andar no texto, né? 男性の方々はちょっとびっくりしましたね。 Aleluia. É andar no texto aqui, queridos. A Bíblia fala assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. 私の神が御使いを送り、ライオンの口を塞いでくださったので、ライオンは何もできませんでした。それは神の前で私に罪のないことが認められたからです。また王に対しても何も悪いことをしていないからです。 Queridos, Daniel, ele não barganhou seus princípios. 皆さん、ダニエルは自分の価値観を譲りませんでした。 Ele foi fiel. 彼は忠実だったんで Ele す。 foi fiel até a cova dos leões. 獅子のホラー穴に投げられても忠実だったんです。 Isso é extraordinário, amados. これは素晴らしいことで Ele す。 estava pronto para morrer, 死ぬ覚悟ができていたんです。 mas não para pecar diante de Deus. でも神に罪を犯す覚悟はできてなかったんで Esse す。 era o nível de fidelidade de Daniel na presença do seu Deus. 神の御前にあってこれほどまでな誠実さを持つダニエルはどれほどなものか。 Ainda que ameaçado de morte, 死ぬぞって言われたとしても ele não deixou de fazer aquilo que era correto diante de Deus. 神にあって正しいことを彼は行ったんです。 Você parou para pensar? Daniel podia falar assim: pô, vou parar de orar pelo menos a semana, né? Esse mês aqui, esses 30 dias aqui. よくよく考えてみてください。ダニエルは、まあこの30日間だけちょっと祈りストップしようかって考えてもよかったはずで Aí す。 depois eu oro dobrado no resto dos dias para repor. この30日間が過ぎてから私はもう祈りの量を倍にするからいいじゃないかと。 Mas Daniel, ele não negocia valores. でもダニエルはこの価値観を譲らないんです。 Princípios estabelecidos por Deus para a sua vida. 神から与えられたこの真実を決して曲げないんで Ele す。 sabia o que teria que se ajustar não era Deus, ダニエルは分かっていた。神が調整すべきではないということを。 não era a minha relação com Deus, 神との関係性を調節すべきではないんで mas eu す。 deveria estar pronto para enfrentar as situações que se colocariam diante de mim. 私が気にするべきことは目の前に現れた困難にどう対応するかだったんで E no す。 versículo 20, 20節 a Bíblia nos diz assim: Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel. Rei Dario chega à cova, e com voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus tenha, a quem tu serves continuamente, podia ter te livrado dos leões? 20節を読みました。 Aqui o rei Dario ele fala do que ele observava em Daniel. ここでダリオ王ははっきりとダニエルが誰であったのかを明言しています。 Daniel tinha Deus por Deus em sua vida. ダニエルは神のために神を心に留めていたんです。 Deus era Deus particular de Daniel. ダニエルにとってこの神は本当に個人的な関係を持つ神です。自分の神だったんです。
Deus era o Deus íntimo de Daniel. 神本人はダニエルが望んでいた E 親しい por 神だったん duas で vezes す。 o rei Dario fala para Daniel: diante a quem tu continuamente serves a ele. このダリオス王はそんなダニエルを見て2度もあなたが続けて信じ O 続 que け nos ている mostra, 神の queridos, 御前と que 言いま Daniel era す。 servo fiel, constante e firme na sua caminhada com Deus. この断言からは私たちは見ることができます。ダニエルは忠実で諦めず歩いていたんで Não す。 era 神 só por と um momento, 一時的な歩みで não は era な só かっ por たんです。 uma fase. 1フェーズだけで終わりじゃなかったんで Por す。 toda a sua jornada, por toda a sua caminhada, a vida de Daniel é marcada por sua fidelidade, o seu contínuo serviço ao Senhor. ダニエルの人生すべてが神を諦めない、神と共に歩んだそんな人生だったんです Isso era testemunho do rei. これをこの王様は証ししたんです。 Era o que o rei estava vendo da vida de Daniel. この王様はダニエルの人生にはっきりとそれが見えていたんで O que す。 será que as pessoas têm visto na nossa vida? では私たちの人生を他人が見たとき何を見られているのでしょう。 Firmeza e constância em servir a Deus? 神様を諦めずに生きている姿勢を見られているのだろうか。 Abundância em servir a Deus? 神様に従う姿勢が見られている Assim のだ era ろ a う vida か de。Daniel. ダニエルはそう見られていました。 Muitas vezes nós vemos pessoas aqui no tempo que nós vivemos, a pessoa vem e faz um monte de coisa, daqui a pouco sumiu. Fala, cadê aquela pessoa? 私たちはこの教会に過ごしている間、神のためにたくさんのことをするけれども、一時的なもので周りを見たら、あれあの人はどこってなる瞬間ありません？ O rei afirma que Daniel continuamente servia a Deus. でも聖書ではダニエルはずっと諦めずに主に仕えていたと。 Amados, que a nossa vida venha inspirar outros a servirem a Deus. ダニエルと同じように他人に影響を与える人生を送ろうではありませんか。 Nosso Senhor Jesus Cristo foi a maior inspiração de serviço. イエス・キリストは神に仕える一番大きな見本だったんです。 Ele não veio para ser servido, mas para servir. 仕えられるためにイエス様は来たんではなく、仕えるために来たんです。 E não somente para servir, mas a Bíblia diz que ele a si próprio se entregou naquela rude cruz. ただ単に仕えるためにだけではなく、あの残酷な十字架に自身を捧げるに至ったんです。 Fora fiel até o final. 最後まで走り抜いたんです。 Jesus sabia que ele havia vindo para morrer naquela cruz. イエス様はあの十字架で死ぬっていう運命を分かってたんで E ele す。 foi fiel ao plano até o final. そして最後までその計画を成し遂げたんです。 Daniel foi fiel até o fim. ダニエルも同じです。 Seja fiel, queridos. 皆さんもどうぞ同じようになってくださ É い。 muito interessante nós perguntando, mas por que Deus não tirou, livrou Daniel da cova? 私たちは自問自答します。神様はなんでこのホラー穴からダニエルを救わなかったんだと。 Porque Deus só livrou Daniel ali na cova. なんでホラー穴の中で助けないといけなかったんだと。 O lugar, o momento não importa. É importante saber que Deus vai nos livrar em algum momento. でも皆さん、状況、どうやって助けられるかが問題ではなくて、助けられる事実が大事ではありま Nós せん sabemos か？ que a vontade de Deus ela é muito boa. 私たちは神の御心が素晴らしいことを理解しています。 Nós sabemos que se nós vivemos de uma forma fiel, de algum modo, a vontade de Deus, que é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, vai se manifestar sobre nossas vidas. 私たちが忠実に生きているのであれば、遅かれ早かれ、神の御心は実現するんで E す。 naquela situação, aprove a Deus livrar a Daniel. あの状況の中で神はダニエルを救おうと決断するわけです。 E é muito interessante, queridos, que quando Daniel ele vai para a cova ali dos leões, とても興味深いことに、ダニエルがこの獅子のホラー穴に向かっている途中で、 naquela situação, somente Deus poderia livrar Daniel. 皆の者は分かっていたんです。あの状況でダニエルを救えるのは神だけだと。 Se ele tivesse sido livrado por alguma intervenção do rei, ele poderia falar assim: não, foi o rei que me ajudou.
ダニエルがもしも王様によって助けられていたならば、ダニエルはこう言えたんです。あ、王様が助けてくれたと。Foi uma boa relação que eu construí juntamente com o rei Dario, a diplomacia que eu construí com ele, isso me ajudou no momento daquela crise. 自分が作った王様とのいい関係が私を助けてくれたんだと言えたかもしれません。 Mas ali na cova dos leões, queridos, somente a intervenção extraordinária de Deus poderia livrar Daniel. しかし、あのホラー穴の中では神の介入のみがダニエルを救うことがで Então, きたん com です。 certeza, para Daniel, aquela experiência foi mais uma das experiências extraordinárias que Deus proporcionou à sua vida. それゆえ、あの経験はダニエルにとっては神との素晴らしい思い出になったわけです。 O acontecido, com certeza, impactou a vida de Daniel e impactou a vida daquelas pessoas que assistiram e ouviram o ocorrido. この神の御業はダニエル本人の人生に影響を与え、そこに住んでいた人々にも影響を与えました。 Uma vida fiel a Deus 神に忠実な人生がこれです。 promove essas coisas, このような人生がこの奇跡をもたらします。 impacta outras vidas. 他の人生に影響を与え Versículo るんで 23, す。 para encerrarmos, amados. 23節を見ていきましょ A Bíblia fala assim: então o rei Dario escreveu aos povos e nações, e homens de toda a terra e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Versículo 26. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele quem livrou Daniel no poder do poder dos leões. E o versículo 23 fala assim, a Bíblia nos diz assim: então o rei se alegrou soberanamente e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. う。23節から27節を読みました。 Queridos, é muito interessante nesse versículo 23, fala assim que Daniel foi tirado da cova dos leões, e nenhum dano se encontrou nele, porque ele crera em Deus. この23節を読むと、とても興味深いポイントがあります。ダニエルは神に信頼していたので、体にはかすり傷一つ負いませんでしたと。 Daniel creu em Deus. ダニエルは神を信頼したんです A。fé de Daniel ela é exaltada ali em Hebreus capítulo 11, na galeria dos homens da fé. ヘブルの手紙11章でダニエルがどれだけ良い信仰を持っていたかを、書かれているんですね。 Daniel, por toda a sua vida, ele creu no Senhor. ダニエルは自分の生きている限り主を信頼 Ele しました。 descansou na soberania de Deus. 神の偉大さに Ele viveu pela fé. 身を委ねたんです。信仰によって生きたんです。 Ele cria no Deus que havia transformado o coração do rei Nabucodonosor, o feito comer grama como um boi. ネブカドネザルの心を作り変えた神を信じていたんです。その王様はへりくだって野の草を食べるに至りました。 E ele cria, queridos, no Deus que transformou aqueles leões em seus amigos ali naquela cova. そしてあのライオンたちを友達にしてくださった神の存在を信じていたんです。 Nenhum ferimento foi achado em Daniel. かすり傷一つすらなかったん Talvez で você, す。 muitos falam assim, ah, mas pastor, ali na cova os leões estavam cheios, né? Barriga cheia. でも皆さんは言うかもしれません。あのライオンたちはお腹いっぱいだったんだと。 Eles não queriam saber nada de banquete ali. 全く晩餐なんて気にしていなかったんだと。 Mas a Bíblia diz que outras pessoas depois foram jogadas na mesma cova, e antes delas chegarem ao fundo, os leões estraçalharam aquelas pessoas. しかし他の人たちが同じ穴に後から投げられた時、彼らがそこに落ちる前にライオンたちが飛びかかって引き裂いた O ん que です nos ね。 faz crer numa intervenção extraordinária de Deus, sim, no meio dessa história. この物語には神の助け介入があったんです。 Então nós podemos crer, queridos, Deus está no controle de todas as circunstâncias deste mundo, da nossa vida. それゆえ神はこの世の中を支配しています。どんな状況でも。 E quando nós andamos nessa perspectiva de fé, queridos, isso faz toda a diferença na nossa jornada. このような信仰の心で生きるならば、
人生は変わりま Muitas す。 vezes na nossa caminhada nós vamos nos deparar diante de situações, barreiras, dificuldades que se tornam maiores do que nós. 歩んでいくこの人生の中で越えられない壁や困難、問題にぶち当たるかもしれません。 Mas em vez de você voltar os seus olhos para os problemas e dificuldades, você pela fé você eleva os teus olhos para Deus. しかし問題に目を向けるのではなくて、あなたは信仰によって神に目を向けるわけです。 E Deus faz o extraordinário na tua vida. そうすれば神は驚くべき見業をしま E す。 Deus faz aquilo que você não pode fazer. あなたのできないことを神がしてくれるん Sim, です。 queridos, nós somos pequenos e limitados, 間違いなく私たちは弱いし小さいで frágeis, す。脆いんです。 mas o nosso Deus é todo poderoso. しかし私たちの神は Ele é o 最強 Deus で do す。 impossível. 不可能を可能にする神です。 Queridos, havia uns leões na cova, この洞穴にライオンたちは確かにいました。 mas com Daniel havia um leão maior. しかしダニエルと共に最強のライ Era オ o ンが leão da いたん tribo で de す。 Judá. ユダの獅子です。 Ele tinha a companhia do Senhor com ele ali. 主の臨在が共にありまし O た。 apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? 使徒パウロはローマ書8章でこう言います。神が共にあるならば誰が敵対できようかと。 É interessante que essa experiência de Daniel このダニエルの経験は certamente fortaleceu a sua própria fé. 間違いなく自身の信仰を強めました。 Chamou outros para crerem em Deus. 他の人たちが神を信じるように誘ったんです。 Transformou corações, certamente. 間違いなくたくさんの人たちの心を作り変えました。 E também toda a circunstância. そしてたくさんの状況ですら変えたん De で modo す。 que o rei Dario, ダリオス王ですらも versículo 26, ele faz uma confissão de fé. 26節で信仰の宣言をするわけで Ele diz す。 assim no versículo 26, faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. 25節、27節の通り宣言します。 Queridos, era nesse Deus que Daniel cria. ダニエルはこの神様を信じていたん Um で Deus す。 soberano que está acima de tudo e de todos, すべてのものの上に立っている意図高き神を、 que não somente criou os céus e a terra, mas que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra, é o que a Bíblia nos diz. ただ単に天と地を作ったのみならず、すべての物事を御言葉の力によって支えている神なんで Como す。 declara o rei Dario, é um Deus vivo, ダリオス王が明言した通り、生きた神を、 é um Deus eterno, 永遠なる神 é を、 um Deus soberano. 最強なる神を、 Ele livra, 私たちを危険から守り、 ele salva 私たちを救い出し、 e faz maravilhas. 奇跡を行う神を信じていたんです。 A vida de Daniel, queridos, foi uma inspiração na sua geração. ダニエルの人生そのものは、その世代の影響を与える話になりました。 Deus havia falado para Daniel, vai até o fim, Daniel. 神は言ったんです、ダニエルに。あなたは最後まで行きなさいと。 Daniel foi até o final. ダニエルは最後まで行きました。 Ele foi até o final. 最後まで。 Quem sabe um dia, na eternidade, 永遠がいつか来た時には、 cada um de nós, tendo cumprido a nossa missão, a nossa jornada como Daniel, 私たち一人一人がダニエルのようにミッションを成し遂げた後には、 nós vamos poder olhar para trás 後ろを振り向くことができるかもしれません。 e vamos poder dizer, こう明言すると思います。 Senhor, certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. 主よ、あなたの慈しみと憐れみが私を追いかけ続けたんだと。 E agora eu habito na casa do meu Deus para todo o sempre. そしてたった今私は私の主に永遠に住み続けるんだと。 Deus vai cuidar de cada um de nós, queridos, durante toda a jornada da nossa vida. 生きる限り主は私たちを
必ず助けます。 O mundo se corrompe a cada dia, 世の中は朽ちていく一方です。 mas Deus quer te levantar no meio dessa geração でもこの最悪な世の中であなたを立ち上がらせたいんです、神は。 para ser um agente de transformação, 変化をもたらす人物として、 para inspirar outras vidas. 他の人たちに影響を与えるものとして、 Em nome de Jesus. イエス様の名前によって Para impactar outras vidas. 他の人生に影響を与える人に、 Não é por força nem por violência. それは力によってではありません。 Seja inspiração em nome de Jesus. 神の影響力を持ってです。 Seja sal, 塩となってください。 seja luz. 光となってください。 Queridos, nós queremos convidar todas as mulheres a virem aqui à frente, amém? Nós queremos. Foi feito uma lembrancinha para as mulheres. Yodê, ajuda a puxar um pouquinho mais para lá. Todas as mulheres, vamos lá. Pode vir, Mina. Glórias a Deus. Tiago, é bom tirar esse púlpito também para lá. Olha aí. Se fosse um barco ia afundar, hein? Olha o grupo das mulheres. Olha aí, ia virar. Olha aí. Nós descobrimos que nós homens somos a minoria aqui na igreja, gente. Ai, 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 ai. Aleluia. Vamos puxar um pouquinho mais para lá. Aleluia. Olha aí, tem lembrancinha. Olha que chique, é só para mulherada, gente. É só para mulherada, que pena, hein? Hã? É só para mulherada. Rapaz, calor. É que o ar vai tudo para lá. É para fritar, não é? Olha lá, todo mundo. Olha lá. Se sobrar, o pastor também gosta de doce, viu? Só para lembrar, foi uma observação, queridos. Tá bom? Ah? É. Ei, ó. Os homens estão falando, porque quando é dia dos homens a gente só ganha uma caneta. Ah? Olha lá, atenção, hein? Olha aí. Oh, liga para o ventilador lá. É louco, calor que tá, pai. Cadê o Diego? Eu falei que tava quente, passou agora. É o aquilo lá de cá. Vai aumentar, pastor? É. Pronto? Olha lá, vamos tirar a foto bem bonita. Olha lá, com docinho na mão, a mulherada sorri à vontade, hein? Vamos lá. Ah, não cabe, cara. Calma aí. Olha lá. 1, 2, 3 e já aqui. Ah, calma, eu tava filmando. Calma, calma. Vai lá. Vai lá. Segura a respiração. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Mais uma. Aê! Vamos orar pelas mulheres. Vamos agradecer a Deus. Amém? Vamos orar nós homens, vamos orar. Amém? Vamos orar. Pai querido e santo, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela vida de cada uma dessas mulheres, Senhor. Obrigado, Deus, pela Sua bênção, pela capacitação do Senhor. Continua mesmo, Deus, Senhor,
trazendo sabedoria às tuas filhas, capacitando, Senhor, nas lutas cotidianas, Senhor, nas lutas da alma, Senhor, que o Senhor venha fortalecê-las, direcioná-las, levantá-las, Senhor, ampará-las em todas as suas necessidades, meu Pai querido, em nome de Jesus. E queremos sim profetizar, Senhor, uma jornada de vitória, de conquista para a vida de cada uma das tuas filhas, meu Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e agradecemos, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Mais uma salva de palmas para a mulherada. Glórias a Deus. Vocês podem retornar aos seus lugares. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Parabéns a todas as mulheres.